Segunda Epístola de João, versículo 8, diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Ou numa outra versão, acautelai-vos para que não percamos o que temos alcançado, antes recebamos a recompensa completa. Nós estamos aprendendo sobre a importância de conhecer o princípio da honra na palavra de Deus. E só recapitulando, porque semana passada foi Santa Ceia e alguns irmãos estão vindo a esse estudo pela primeira vez, nós há algumas semanas começamos um estudo que nos apresenta as chaves da palavra de Deus para alcançarmos uma recompensa completa da parte do Senhor. A palavra do Senhor revela que Deus é um Deus que recompensa aqueles que o buscam, e na verdade todos nós esperamos nos encontrar com o Senhor, não apenas para receber a nossa salvação, mas também a recompensa daquilo que fizemos para Ele. Existe uma recompensa plena que será concedida aos salvos na consumação de todas as coisas. A Bíblia fala de um tribunal para os crentes, e esse tribunal, que é o tribunal de Cristo, não é um tribunal para condenação, mas é um tribunal para premiação. Jesus diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, a palavra de Deus revela que o Senhor Jesus, Ele nos recompensa. Pedro uma vez disse a Ele: nós deixamos tudo para te seguir, e o que receberemos? Jesus disse a Pedro: Pedro, não há ninguém que tenha deixado propriedades, família, parentes, por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nesta vida e na vida do porvir. Então, perceba que a recompensa de Deus para nós não é uma recompensa apenas na eternidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, revela que Deus tem recompensa para nós nesta vida e na vida do porvir. Jesus disse isso a Pedro. Nós citamos isso algumas semanas atrás. A maneira como Deus se revela a Abraão, Ele diz a Abraão: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, ou a tua grandíssima ou grandiosíssima recompensa. Então, Deus é um Deus recompensador, que tem prazer em nos recompensar, que deseja nos recompensar, e a Bíblia diz que nós temos recompensas de Deus nessa vida e na vida do porvir. Porém, o problema é que a razão porque muitos que tiveram experiências com Deus não receberam uma recompensa completa, porque é possível que alguém receba uma recompensa completa, é possível que alguém receba uma recompensa parcial, e é possível que alguém até perca sua recompensa, ou perca tudo. E isso é muito perigoso. Por isso que João, aqui na segunda epístola que ele escreve, ele fala isso com uma advertência, quando ele diz: olhai por vós mesmos. Essa expressão olhai por vós é dizer: tenham cuidado, estejam cautelosos. Para quê? Para que vocês não corram o risco de perder o que alcançaram, mas ao invés disso, que vocês possam alcançar uma recompensa completa. Isso diz respeito tanto à nossa recompensa da eternidade, como às recompensas desse mundo, aquilo que Deus tem para nós. Tem uma jovem na Bíblia, que a Bíblia fala muito pouco dela. A aparição dessa jovem na Escritura é bem pequena, mas o pouco que ela aparece é suficiente para nos ensinar que quando nós agradamos o Pai, a nossa recompensa ela é completa. A jovem Axa, filha de Caleb, a Bíblia diz que ela recebe uma herança, porém a herança que ela recebe é uma herança de uma terra seca, e ela está insatisfeita
o seu marido está insatisfeito. Por quê? Porque a parte que ela recebe é terra seca, e é interessante que antes dela pedir ao pai, antes dela expor a sua necessidade, a Bíblia diz que Caleb olha para ela e ele percebe a necessidade dela e diz assim: o que é que você tem? O que é que você quer? A porta se abre porque ele dá acesso. Ele diz, em outras palavras: por que você está assim? O que é que está te faltando, em outras palavras? Aí ela diz assim: me dá uma bênção, porque tu tens me dado uma terra seca. E a Bíblia diz que ela recebe terras com fontes de águas, e a Bíblia diz que eram fontes superiores e fontes inferiores. Isso é literal, mas você sabe que muito do que está escrito no Antigo Testamento tem implicações espirituais. Fontes superiores falam das fontes de cima, fala das bênçãos do céu, daquilo que não se encontra aqui embaixo: batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, as coisas do céu. E as fontes inferiores falam das bênçãos daqui da terra. Axa recebe as fontes superiores e as fontes inferiores. Axa recebe uma recompensa completa. Curiosamente, o nome Axa significa adorno, ou adorno que vai no tornozelo ou tornozeleira. Ou seja, o nome Axa fala de um adorno para o corpo, segundo a tradição do Antigo Testamento. Quando a gente analisa a implicação do significado do nome Axa no Novo Testamento, Axa é tudo aquilo que adorna o corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Um crente que ele adorna, que ele traz beleza por aquilo que ele é no corpo de Cristo, ele chama a atenção do Pai. E quando ele chama a atenção do Pai pela beleza que ele traz ao corpo de Cristo, à igreja, o Pai abre para ele as fontes superiores e as fontes inferiores. Agora, claro, isso é consequência de quem honra. Deus tem uma recompensa completa para nós. Nós aprendemos de pessoas que, por não honrarem a Jesus como deveriam, receberam uma recompensa parcial. Nós citamos os 10 leprosos, pediram para serem curados. 9, na verdade, os 10 foram curados, mas um deles volta e se prostra diante de Jesus, reconhecendo quem Jesus é. Ou seja, um deles volta e honra Jesus como os 9 não honraram. Os 9 receberam cura. O que volta para agradecer e dar a honra devida a Jesus não recebe apenas cura, ele recebe salvação. O texto que nós lemos aqui em Marcos, eu vou falar bem rapidinho para não ficar tão repetitivo. O texto que a gente leu aqui em Marcos capítulo 6, Jesus está lá em Nazaré. Nazaré foi a terra onde ele foi criado, era a terra dele. E o que acontece? Jesus era muito conhecido lá, o pessoal conhecia ele, os irmãos dele, a família dele. E apesar de ficarem impactados com a sabedoria com que Jesus falava, a Bíblia diz que eles: mas isso aí não é Jesus? A gente não conhece as irmãs dele, né? Ou seja, trataram Jesus como uma pessoa comum. E Jesus comenta que todo profeta recebe honra, a não ser na sua terra. Ou seja, o que é que Jesus estava dizendo? Que os seus, o pessoal da sua terra, não deu a ele a honra devida. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer obras maravilhosas ali. Por que Jesus não pôde fazer? Porque Jesus não pode? Não, poder ele pode. Só que, por que os habitantes de Nazaré não receberam grandes milagres, grandes sinais? Porque trataram Jesus como alguém comum, como uma pessoa qualquer. E o que ocorre? A recompensa da honra é um galardão completo. Eu falei isso aqui 2 semanas atrás. Eu lembro que eu dei para vocês aqui o exemplo do missionário Lorival. Aqui, quando o missionário Lorival vem aqui em Pernambuco, eu recebo um monte de ligação dos pastores vizinhos que dizem assim: amigo, será que o missionário não tem uma folga para vir pregar aqui? Porque todo mundo quer ouvir o missionário,
porque é um homem de Deus e a gente vê o que Deus faz, né, através dele. E ele disse a mim uma coisa interessante que eu citei aqui. Ele disse: amigo, eu prego na Argentina a mesma mensagem, da mesma forma, do mesmo jeito, mas o resultado lá é diferente. Sabe por quê? Porque lá eles não honram, na maioria dos casos, não honram como nós honramos. Você vai encontrar homens de Deus. Depois, se você quiser dar um Google, o nome dele é estranho, mas Reinhard Bonnke. Ele é parece que ele é um alemão que começou a fazer um grande trabalho missionário ali na Nigéria. As cruzadas dele chegavam a ter mais de 500 mil pessoas. Era uma coisa tremenda. E as cruzadas de Reinhard Bonnke eram marcadas por milagres tremendos, assim, com muita frequência. Surdos ouviam, paralíticos andavam. Ele conta de um homem lá que era chamado Homem Macaco. Esse homem era tão endemoniado que ele vivia pulando pelas árvores. E esse homem é liberto numa cruzada que ele faz lá. Por que o senhor está falando isso, pastor? Quando você pergunta a Reinhard Bonnke como é pregar nos Estados Unidos, ele vai dizer a mesma coisa. Ele prega do mesmo jeito, a mesma mensagem, mas o resultado é diferente. O máximo que acontece é umas curas de dor de cabeça, umas curas mais simples. Não acontece a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a América perdeu esse princípio de honrar os homens de Deus. Você já leu sobre T.L. Osborne? T.L. Osborne conta a mesma coisa. Ele prega nos Estados Unidos e ele prega na África, é completamente diferente. John Bevere, que eu tenho lido muito material dele, é um escritor fantástico. Ele conta que quando foi pregar uma vez na África, quando ele sai do púlpito, escute, isso é uma questão cultural. Quando ele sai do púlpito, vem um irmão com uma bandeja com água, vem outro irmão com uma toalha, e quando ele para, o irmão pede para lavar as mãos dele. A princípio ele quer resistir a isso, mas ele diz que sentiu o Espírito Santo falar para ele: deixa ele fazer. E aí, quando esse irmão termina de lavar as mãos dele, porque ele ia se preparar para jantar, o pastor presidente que havia convidado ele chega para ele e diz: sabe quem é esse irmão? Ele disse: não, esse aqui é o superintendente da Polícia Federal de todo o país. Aí ele fez assim: e por que ele está lavando minhas mãos, me tratando desse jeito? Aí o pastor fez: você é um homem de Deus, não é? Aí ele disse: sou. Então é assim que nós honramos os homens de Deus. E ele falando que o resultado do que acontece nas manifestações espirituais da pregação do Evangelho na África é muito diferente do que acontece na América, porque na África a cultura da honra ela está muito presente. Eu li sobre isso, eu ouvi testemunhos sobre isso, mas eu fui investigar com alguém que eu conheço e que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, que é o missionário Gerson Gila, que está na parte mais pobre da África. Você sabe que na igreja da gente nós temos missionários em África do Sul. Sabe que a África é um continente com vários países, né? O mais conhecido é a África do Sul, que foi colonizado pelos ingleses, né? A África do Sul foi colonizada pelos ingleses, mas a parte, por exemplo, Moçambique, né? Essas regiões são as partes mais pobres, onde a cultura tribal ainda é muito forte. E quando o missionário Gerson Gila veio aqui, a gente estava conversando, ele dizendo uma coisa interessante. Ele diz que na última, que ele foi missionário 2 vezes lá. Na primeira vez, quando ele se despediu da África, os irmãos da igreja deram para ele como se fosse uma espécie de cetro. Assim, deram como um presente para ele, que aquilo era uma forma de dizer: o Senhor é o nosso papai espiritual. E ele veio para o Brasil, passou um tempo, depois voltou. Quando ele foi para lá, deram um cetro maior. E ele tinha me falado algumas particularidades lá. Ele está numa região que é muito, muito humilde. Ele está numa região que os irmãos, eles comem ratos, literalmente. E ele dizendo o seguinte, ele disse: pastor, lá na África tem algumas questões que a gente não pode mexer, porque é da tradição deles, é da cultura deles. Por exemplo, se eles vão servir uma galinha, a moela da galinha ninguém pode tocar. Isso aqui é do papá, né, do pai espiritual, é do pastor deles. E diz assim: se eu não comer, para eles é como que uma desfeita muito grande. Rato ele não precisa comer não, porque os irmãos entendem que a culinária nossa é diferente.
mas a moela da galinha tem que ser dele, porque isso é uma questão cultural. Ele tinha me falado isso quando ele esteve aqui com a irmã Vera Gila, pregou aqui, foi uma bênção. Ele tinha me falado isso e eu guardei essa informação. Quando eu estava estudando esse assunto aqui, e eu ouvi um grande escritor falando sobre essa diferença na cultura da honra entre os povos africanos, eu disse, eu vou perguntar com uma pessoa que eu conheço. E eu conversei com ele, eu disse, pastor, essa questão da honra, o senhor sente diferença, o senhor que está em Nampula, é diferente, por exemplo, a forma como a igreja, como os irmãos africanos honram o Senhor, da forma como os irmãos que estão em África do Sul honram os líderes? Ele falou, pastor, é muito diferente. Na região de Nampula, lá na parte mais pobre, a forma como eles honram os líderes é muito mais criteriosa, ou seja, muito mais alinhada com a Bíblia do que na região que foi colonizada pelos ingleses. Qual é o resultado prático disso? Eu não sei se Sandrinha está aqui hoje, ela sempre vem na doutrina, mas a irmã Sandrinha de São Domingos, ela foi visitar o trabalho na África. E se você vai visitar o trabalho em Kennedy Street, né, que são os trabalhos que estão lá em Johannesburg, na África do Sul, os trabalhos são bonitos, as igrejas são bonitas. Se você vai em Vanderbilt Park, que é uma região muito com muitos portugueses, um bairro de muitos portugueses, a igreja é uma igreja bonita. Mas se você vai a Nampula, onde está o missionário Gerson Gila, lá, há uns 2 anos atrás, eram mais de 40 congregações. A igreja cresce de uma forma assustadora, os milagres acontecem com muito mais frequência. Qual é o resultado disso? É a cultura de honra que eles têm. Mas pastor, isso aí não é conversa de pastor que está querendo ser paparicado por igreja? Não, gente. Eu esperei muito tempo para trazer esse ensino, e eu só estou trazendo esse ensino porque isso mudou completamente minha percepção. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer maiores milagres em Nazaré, porque eles trataram Jesus como uma pessoa comum. E Jesus, quando ele fala do princípio da honra, ele não associa o princípio da honra apenas a ele, porque ele diz aos discípulos em Mateus capítulo 10, versículo 40, ele diz o seguinte, quem achar a sua... Não, melhor ler para não falar errado, que eu estou com outro versículo na minha mente. Vamos ler que a gente cita certinho. Mateus capítulo 10, versículo 40, versículo 39. Ninguém quer o galardão do copo d'água hoje. Veja o que Jesus diz: quem achar a sua vida, obrigado, irá perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, irá achá-la. Deixa a Bíblia aberta, você vai só dar uma olhadinha para mim, para depois a gente ler o versículo 40. Jesus está falando isso para quem? Para os seus discípulos. Ele está dizendo, quando ele fala, quem achar a sua vida vai perdê-la, ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Quem está preocupado em se realizar, em fazer a sua própria vontade, satisfazer a sua vida, no final das contas vai acabar perdendo ela, que é o mesmo princípio. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Em contrapartida, Jesus diz, e quem perder a sua vida por amor de mim, irá achá-la. O que é que ele está dizendo? Quem renuncia às suas vontades, quem renuncia aos seus desejos, quem renuncia à sua própria vida, quem toma a cruz por amor de mim, no final das contas é que vai achar a vida eterna. Então Jesus está falando sobre aqueles que renunciam, que abrem mão das suas vontades por amor a Ele. Então quem renunciar, quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. Aí ele fala, versículo seguinte, ele está dizendo que um dos critérios, ou uma das razões como ele respalda aqueles que renunciam à sua própria vida por amor a Ele, ele coloca um peso sobre essas pessoas, ele coloca um peso sobre os discípulos. Por quê? Porque os discípulos foram homens que renunciaram à sua vida.
Lá, por exemplo, Pedro, Tiago e João largaram a sua sociedade de pesca, que era muito bem sucedida, para seguirem a Jesus, para viverem por fé. Aqueles homens abriram mão da sua vida para seguir a Jesus por amor. Aí Jesus diz: no final vocês vão achar a vida de vocês. Agora tem uma coisa: quem recebe a mim, ou melhor, quem recebe um de vocês, a mim me recebe. E quem a mim me recebe, recebe a quem me enviou. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão pagando um preço porque estão abrindo mão da vida de vocês por amor de mim. Agora eu vou dar um peso a vocês, porque quem recebe vocês no exercício de uma função, de uma missão na qual eu envio vocês, não está recebendo vocês, está recebendo a mim. Porque Jesus ensina que o enviado, ele é do tamanho da pessoa que o envia. Versículo 40: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem entendeu, diga amém. É por isso que quando você vai ler sobre o ministério de T.L. Osborne, ele conta que os milagres na África aconteciam sem fazer muito esforço. Gente, porque não é o foco aqui. Eu vou contar só uma situação que aconteceu com Daisy Osborne, que é a esposa dele. Uma africana chegou numa das cruzadas, eles faziam cruzadas lá que dava de 16, eles ganharam mais de, eu não quero nem citar o nome aqui porque eu não lembro o número exato, mas ganharam muita gente para Jesus, na região do Quênia e naquelas partes pobres ali da África. Numa das cruzadas de T.L. Osborne, uma africana chegou com um bebê enrolado num lençol que tinha acabado de falecer. Ela não chegou nem para o esposo dele, que era quem pregava nas cruzadas. Ela foi para a esposa dele, com o bebê enrolado num lençol, e disse assim: meu bebê faleceu, a senhora poderia orar por ele? Aí ela pegou o bebê nos braços, não foi aquela oração, né, que a gente, Deus, pegou o bebê nos braços, fez uma oração simples, e ouviu um barulho. Quando ela ouviu o barulho, ela entrega o bebê para a mãe. A mãe pega o bebê. Quando a mãe puxa o lençol, a mãe começa a gritar, começa a correr, começa a disparar. E a missionária Daisy Osborne achou que foi porque a criança tinha ressuscitado. Mas a mãe estava correndo feito doida, não era porque o bebê tinha ressuscitado. É porque o bebezinho dela que tinha falecido, tinha nascido só com um olho. E quando ela levanta o bebê, além de estar vivo, está com os dois olhos abertos olhando para ela. Esse é um dos milagres que você ouve T.L. Osborne contar, né? E de gente que foi testemunha ocular, que ainda tem gente viva que presenciou isso até hoje nos Estados Unidos. Mas aí você pergunta por que nesses lugares... Não, gente, a questão é a forma como eles encaram os servos de Deus, né? Aquelas pessoas que vão trazer Deus para eles. E é isso que muitas vezes... o grande problema... Porque se você conversa com os crentes mais antigos das Assembleias de Deus, você vai descobrir que isso que eu estou ensinando aqui, nessa noite, era algo que os crentes antigos praticavam naturalmente. Princípio de honra. Eu conheço irmãos antigos que diziam que um auxiliar de trabalho era alguém que tinha muito peso, era muito respeitado numa congregação. Um diácono que passasse um olhar assim para um menino que estivesse mascando chiclete, o pessoal era um peso de temor, de respeito que se tinha. E o que acontece? Satanás sabe que a chave para a gente acessar as recompensas de Deus é observar princípios de honra. Aí, para roubar isso da gente, o que é que ele faz? Ele distorce o conceito no nosso meio. Ele começa a colocar na mente das pessoas que você honrar os outros é bajulação, é artimanha para quem quer destaque. Mas, gente, o princípio da honra a gente aprende dentro de casa, que o primeiro princípio de honra é honrar pai e mãe. A Bíblia, na verdade, a Bíblia é um livro que estabelece uma cultura de honra. A Bíblia manda os filhos honrarem os pais.
A Bíblia manda os pais honrarem os filhos. A Bíblia manda o marido honrar a esposa. A Bíblia manda a esposa honrar o marido. E o que infelizmente se impregnou no nosso meio? Se impregnou uma ideia que é a seguinte: a esposa só vai honrar o marido se o marido for muito bom, for muito exemplar. Mas não é assim. O marido talvez não seja o que você gostaria que ele fosse, mas você deve honrá-lo. Só que você pega uma cultura como a nossa, que é uma cultura feminista, que é uma cultura que quer colocar homens contra as mulheres. É uma cultura onde muitas vezes as mães estão dizendo para as filhas: olha, minha filha, trabalhe, estude, para você não depender de homem nenhum. Tudo bem, você querer que a filha desenvolva é uma maravilha. Agora, ensine a sua filha de que no momento que ela casar, ela vai ter que honrar o marido dela, porque é o único lugar da Bíblia aonde Deus cede o seu lugar para alguém. A Bíblia diz que a mulher solteira, ela cuida das coisas do Senhor, em como vai agradar o Senhor. Mas a mulher casada cuida de como vai agradar o marido. Eu sei que está cada vez mais difícil falar sobre isso. Falar sobre isso não é nem tão difícil. Difícil é o povo da glória quando escuta sobre isso, principalmente numa cultura como é a cultura de Santa Cruz, onde as mulheres são treinadas para não depender de homem, de tal maneira que tem um bocado de homem escorado nas mulheres que estão resolvendo tudo, e isso acaba alimentando nas mulheres aquele desejo: eu não dependo dele, eu não preciso dele, eu trabalho, ganho o meu dinheiro, e aí por causa disso ela acha que não precisa honrar o marido. E Deus não abre mão de princípios. Por outro lado, a Bíblia também diz que os maridos devem honrar as esposas como vasos mais frágeis. Eu não vou ficar repetindo isso, porque nós aprendemos isso já ao longo dessas semanas, mas a Bíblia é um livro que fala sobre honra. Honrar quem está acima de nós, honrar quem está no mesmo nível que nós, e honrar quem está abaixo de nós. Nós aprendemos sobre isso. Quem se lembra disso, diga amém. Então, o propósito de Deus é que a gente receba uma recompensa completa, e a gente só recebe uma recompensa completa quando a gente atenta para esses princípios. Ah, pastor, mas hoje o pessoal não honra muito os líderes, porque o senhor sabe, existiram já muitos escândalos, né, de pastores adúlteros, pastores vigaristas, homens que se intitulam pastores e cometem um bocado de escândalo. É verdade isso? É claro que é verdade. Ninguém precisa ter medo de falar isso, que a gente sabe que acontece isso. Agora, não é porque aparece meia dúzia de sem vergonha escandalizando o evangelho que a gente vai deixar de fazer o certo. Não é porque aparece um aproveitador que fica profetizando na internet para receber pix, prometendo bênção para o povo aí, porque tem um bando de gente ingênua que acredita em todo tipo de bobagem e que às vezes acaba vilipendiando a inocência desse pessoal menos instruído. Não é por causa de um elemento desses que a gente vai deixar de fazer o que é certo. Que a gente aprendeu sobre isso. A gente aprendeu sobre Ana algumas semanas atrás. Ana queria de Deus um filho. O que foi que liberou a bênção de Deus para Ana? Foi a palavra do sacerdote Eli. Aí eu pergunto: o sacerdote Eli naquele momento era um exemplo em Israel? Era não. Na verdade, Deus já estava por aqui com Eli, porque os filhos de Eli eram filhos de Belial, prostitutos, ladrões, vigaristas, e estavam lá exercendo o sacerdócio no templo. Eli fechando os olhos, fazendo vista grossa para tudo isso, e Deus tinha um juízo para Eli. Disse assim: eu vou exterminar, eu vou acabar com a tua linhagem e vou levantar outro. Mas sobre esse mesmo sacerdote para quem Deus profere um juízo, é através dele, através da palavra, porque Ana orou, chorou, só fazia bater os lábios, né? Mas depois que Eli diz assim: vai em paz, Deus de Israel conceda a tua petição. Quando ele libera a palavra, é que ela se levanta e vai para casa. E é com essa palavra que Deus atende a petição dela. Samuel cresce, é desmamado, está lá no templo. Ela vai visitar o menino anualmente para levar uma túnica para ele. Numa dessas visitas, Eli encontra Ana e Elcana, e ele libera uma outra palavra: diz: o Senhor dê semente a ti dessa mulher. Deus deu mais, 5 filhos através de Ana. Ana não recebeu só o que ela estava pedindo. A recompensa de Ana é completa. Ela recebe
mais filhos do que ela pediu, e o primeiro filho que ela recebe é mais do que ela esperava, porque Samuel não era só um filho, Samuel era juiz, sacerdote e profeta, e abençoou toda a nação de Israel. Agora, se Ana fosse desse tipo de crente, que só consegue honrar o líder, se o líder for quase o Jesus Cristo na terra, porque tem crente que ele só consegue honrar o seu líder, se o seu líder atende às suas expectativas. Se o meu líder, ele me elogia, se o meu líder, ele me coloca em evidência, se o meu líder me honra, então ele é um líder maravilhoso. Agora, quando o líder precisa me corrigir, quando o líder traz à tona aspectos da minha vida que precisam ser tratados, ou mesmo quando o líder falha comigo, porque nessa igreja aqui não tem líder perfeito. Você está procurando um líder perfeito, querido, morra, porque quando você chegar no céu, você vai encontrar líder, só perfeição lá, mas aqui na terra é bonitão. Aqui todo mundo tem que se suportar, se amar e se aguentar, porque nós somos um projeto que Deus ainda está aperfeiçoando. Simples assim. Se Ana fosse esse tipo de crente, eu estava orando e o pastor da igreja, o sacerdote, disse que eu estava embriagado, ele me julgou, ele trouxe uma palavra dura, eu vou me embora daqui, nunca mais eu venho em Siló. Tu ia morrer estéril e infeliz. Só que Ana é crente, Ana não tem problema de se humilhar e de respeitar o sacerdote e dizer: é não, meu senhor. Olha como ela diz: é não, meu senhor, eu sou uma mulher abatida. Ela vai explicar a ele: minha filha, agora sim, vá em paz. A bênção na vida de Ana passava pela mão do sacerdote Eli. E deixa eu te falar uma coisa: sabe quem é que inicia o seu ministério atendendo a um princípio de honra? Jesus de Nazaré. Quem aqui se lembra qual foi o acontecimento que marca o início do ministério público de Jesus? Sabe qual é? O batismo em águas. Olha aqui para mim. No batismo em águas, quem é o maior? O que batiza ou o que desce as águas? Quem é o maior? O que batiza. Isso é tão forte que quando Jesus chegou para ser batizado por João Batista, João travou. Não, peraí, não. Eu é que tenho que ser batizado por ti. E o próprio João já tinha dito: o que vem após mim é mais poderoso do que eu. Como é que João diz: eu estou batizando com água, mas está vindo um aí, ele é mais poderoso do que eu. João já tinha dito que Jesus é mais poderoso. Aí chega Jesus: chefe, me batize. Não, Senhor, tem alguma coisa errada aqui. Sabe o que é que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que para que a gente possa exercer autoridade, a gente tem que se submeter e honrar a autoridade que Deus constituiu. O profeta que faz a transição da velha aliança para a nova aliança é João Batista. João Batista era a autoridade que estava anunciando a chegada do reino de Deus. Por que Jesus se submete ao batismo de João? Porque Jesus está demonstrando que eu só posso ter o meu ministério liberado depois que eu me submeto à autoridade do líder que Deus levantou antes de mim. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando Jesus mergulha, quando ele levanta das águas, o que aconteceu? O céu se abre, o Espírito Santo desce na forma de uma pomba, a voz do Pai diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Sabe quando é que o céu se abre para Jesus? Quando Jesus se submete e respeita, honrando a autoridade que Deus havia constituído naquele momento. Aí, se Jesus, que é Jesus, sabe respeitar a autoridade e honrar quem Deus levantou sobre ele, o que dirá eu e você?
É só a partir daquele momento que ele tem o seu ministério confirmado e ele sai para dar início. Então vamos lá. Gênesis capítulo 24, versículo 1. Eu queria citar esse texto aqui, que eu acho que esse texto revela o desejo de todo servo de Deus. Gênesis capítulo 24, versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em algumas áreas da sua vida. Amém? O Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Tudo aqui é tudo mesmo. Longevidade, bens materiais, saúde, fazenda, relacionamento com Deus. Abraão recebeu uma recompensa completa. Eu não escute, deixa eu deixar bem claro aqui, eu não estou dizendo que uma recompensa completa quer dizer que todo crente tem a obrigação de ser rico. Não é isso. Não é isso. Recompensa completa é eu receber aquilo que Deus reservou para mim. Tem uma ilustração muito interessante que alguns irmãos contavam, né? Vou tentar contar ela bem rapidinho aqui para não comprometer o tempo do estudo. Fala de um irmão que morreu e foi para o céu. E quando ele chegou no céu, ele começou a caminhar lá com um anjo, né, que foi o anfitrião dele. Foi, aqui é o rio da água da vida, tal, ali, os muros da cidade e tal. E o que é aquilo ali? Eu estou vendo ali um monte de presente. O que é aquilo ali? Tá, aquilo ali, aquelas eram todas as bênçãos, todos os presentes que o Senhor havia reservado para você em vida. Aí ele fez, mas tem alguma coisa errada, porque eu morri, cheguei aqui e não me lembro de ter recebido nada disso lá na terra. Aí o anjo disse, é porque você não buscou, não conheceu a vontade de Deus, não honrou a Deus como deveria, e você não recebeu aquilo porque você não colocou a sua vida em conformidade com aquilo que Deus queria. Por essa razão você não recebeu isso em vida. Tem muito crente que ele não recebe o que Deus tem para ele. Por quê? Por que Abraão foi abençoado em tudo? Olhe para a vida de Abraão. A vida de Abraão é uma vida que honra a Deus em tudo. Veja, a vida de Abraão é uma vida de renúncia. Ele sai do meio da família, ele vai depender de Deus, vai para uma terra que ele nem conhece, vai caminhar errante, vai acreditar numa coisa que até então nunca havia acontecido nada semelhante. Ele não tem receio de confiar a Deus, e ao confiar em Deus dessa forma, ele está honrando a Deus. Quando ele recebe a maior das promessas, aí Deus diz assim, agora pega teu filho e sacrifica no monte que eu vou te mostrar. Você não vai ver Abraão dizendo, Senhor, mas eu amo tanto ele, eu não quero abrir mão. E Abraão não questiona nada. O Senhor está me pedindo isso, eu vou fazer. Porque Deus, para Abraão, ele é o ponto máximo. Abraão não negocia nada com Deus. É sim, senhor, não, senhor, e quero morrer, como diz no quartel. Por que Abraão é abençoado em tudo? Porque Abraão honra a Deus até as últimas consequências. Honra a Deus, honra a Sara, sua esposa. Todos nós queremos uma recompensa completa. Então existe o risco de nós recebermos uma recompensa parcial. E o mais perigoso é o risco de nós perdermos completamente a nossa recompensa. Eu citei Israel aqui. Vocês lembram como foi que Moisés ouviu Deus falar com ele na sarça? Deus disse, tenho ouvido a aflição do meu povo. Em outras palavras, o que é que Deus está dizendo para Moisés? Se a gente for estudar o contexto. Moisés, eu estou aqui no deserto, marcando esse encontro contigo, porque eu preciso de você. Eu quero que você vá até Faraó. Você é o homem que vai falar com Faraó, porque é através de você que eu vou libertar o meu povo. E eu estou fazendo isso aqui, eu vim te encontrar aqui no deserto como resposta do clamor que o meu povo de Israel tem feito. Então Moisés era uma resposta de Deus para a nação de Israel. Aí o que acontece? O mesmo povo que clamou a Deus,
e que fez Deus fazer todos aqueles sinais para libertá-los do Egito, é esse povo, o mesmo povo que clamou ao Senhor, é o mesmo povo que quando chega diante da terra prometida, da terra que mana leite e mel, da terra que tinha poços que eles não cavaram, casas que eles não edificaram, a bênção estava completa, estava tudo pronto. E deixa eu te falar uma coisa, eles já tinham deixado o Egito, Deus já tinha arruinado o Egito com as pragas, Deus já tinha destruído o Faraó e seu exército no Mar Vermelho. Eles estavam a um passo da terra prometida, porque chegaram na fronteira. Era só tomar posse, era só chegar lá e receber. Tu já imaginou o que é isso? Tu viver a tua vida em função de uma promessa, de uma bênção, de algo que Deus reservou para você. Você clama a Deus para Deus te libertar, e Deus te liberta com mão forte. E não apenas te liberta, só o fato de libertar do Egito já era algo fantástico, mas não apenas te liberta do Egito, Ele te leva a uma terra extraordinária. Quando chega na hora de tu possuir essa terra, aí tu comete uma falha que te faz perder tudo. Foi isso que aconteceu com Israel. Por que que Israel perdeu a sua recompensa completa? Sabe qual é a resposta? Porque Israel não soube honrar seus líderes. Ah, não, pastor, o senhor está forçando a barra aí. Deixa a Bíblia falar. Vamos ver onde foi que Israel errou para eles perderem a recompensa completa deles. 1 Coríntios capítulo 10. Isso aqui nós falamos superficialmente, mas agora a gente vai adentrar no texto de forma mais profunda. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Veja isso aqui com muita seriedade. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Obrigado. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha aqui, Paulo está falando da experiência dos israelitas que saíram do Egito, e está usando como referência para nós, igreja. Ele está dizendo, todos os que saíram do Egito estiveram debaixo da nuvem, foram batizados em Moisés, ou seja, viveram a experiência de passar pelo mar, estavam debaixo da nuvem, estavam no mar, comeram a mesma comida, o manjar espiritual, beberam da mesma água que jorrava da pedra, a pedra espiritual que os seguia. Essa pedra era Cristo. Literalmente ele está usando isso como uma linguagem para abrir o olho dos crentes, dizendo o seguinte: se liguem, porque nem todo mundo que escapa do Egito entra na terra prometida. Teve gente que viveu todas essas experiências de milagres, do Mar Vermelho, da nuvem, de comer o maná, de beber da água, da pedra que jorrava, e essa pedra era Cristo, e está dizendo o seguinte: essa turma experimentou tudo isso, mas a maioria deles pereceu no deserto. E Paulo fala disso como uma advertência para nós. Aí veja o que ele diz, versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ou seja, quem ficou prostrado no deserto perdeu tudo. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Agora Paulo fala dos erros que eles cometeram, que a gente não deve cometer, para não ter o mesmo final que eles. Não vos façais, pois, idólatras. Versículo 8, não nos prostituamos. Versículo 9,
Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram. Versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Pastor, onde é que está dizendo aí que Israel perdeu a sua recompensa porque não honrou os líderes? Vamos ver. O versículo 10, Paulo conclui dizendo: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Qual era a murmuração dos filhos de Israel? Vamos lá para Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Lembre-se que a chave para recebermos a recompensa completa é observar o princípio da honra. Por que foi que os israelitas não receberam a sua recompensa? Ou melhor, perderam a sua recompensa? Vamos mostrar onde foi que eles falharam. Êxodo capítulo 16, versículos... Preste bem atenção, eu quero que você leia as referências comigo, para não achar que é o pastor André que está dizendo. Êxodo 16, versículos 2 e 3, diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra quem? Contra Moisés e contra... eram os líderes, contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão? Olha aqui para mim, deixa a Bíblia aberta nessa passagem. Isso aqui foi quando... Se você ler alguns capítulos anteriores, eles tinham acabado de ver Faraó morrer no mar. Moisés havia dito: os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. Deus fez algo tremendo. Passaram-se alguns dias, eles estão com saudade de comer carne, só que não tem carne, eles estão no deserto. Eles esquecem, esse aqui é o problema, gente, esse aqui é o grande problema do povo de Deus. É que às vezes surge uma situação que nos incomoda, às vezes surge uma situação que nos aborrece. Aí a gente olha só para o momento que está nos incomodando e a gente esquece tudo que Deus fez lá atrás. Israel tinha esquecido que eles eram escravos no Egito, tinham esquecido dos sinais que Deus fez, tinham esquecido que o mar se abriu diante deles. Agora, só porque esse líder, ele não providencia carne para a gente comer, era melhor para a gente ter morrido lá mesmo, lá nas panelas e tal. Só que a Bíblia diz que eles estavam murmurando contra Moisés e contra Arão. Agora leia o versículo 6. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Contra quem? Mas peraí, eles estavam murmurando contra quem nos versículos 2 e 3? Contra Moisés e Arão. Mas no versículo 6 Moisés diz: Deus ouviu a murmuração de vocês. As murmurações contra quem? Pastor, não tem alguma coisa errada aqui não? Porque se eles estavam murmurando contra Moisés e Arão, por que Moisés diz que a murmuração deles estava sendo dirigida para Deus? Vocês lembram do que Jesus falou aos discípulos? Quem vos recebe, a mim me recebe. O que é que Jesus está ensinando aos discípulos? Quem está fazendo algo para vocês,
na verdade não está honrando vocês, porque vocês foram enviados por mim. Então quem recebe vocês está recebendo a mim. O que é que a Bíblia fala acerca dos dons ministeriais? Pastores, apóstolos, profetas, doutores, os líderes. A Bíblia diz que Ele mesmo, Senhor Jesus, Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, doutores, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Quem foi que deu pastores à igreja? Quem foi? Foi Deus, foi o Senhor Jesus. Por isso que na igreja, na verdade, nenhuma igreja séria pode surgir a partir de alguém que diz: Deus me mostrou que eu vou ser pastor e eu me consagro, viro apóstolo, alugo lá uma sala, coloco lá o título Igreja do Puleiro dos Anjos, do apóstolo do Cospe Fogo, e agora eu sou... Gente, não funciona assim. Ninguém é pastor por designação própria, porque quer, porque deseja. O camarada pode até ter dinheiro, abrir uma igreja, se auto-intitular, mas não é assim que funciona à luz da palavra. Quem está entendendo isso diz amém, em nome de Jesus. Isso não é fruto da vontade, do desejo, não depende de quem quer. Por isso que Jesus disse aos discípulos: eu sei que vocês abriram mão da vida de vocês por amor de mim. Agora tem uma coisa: quem recebe a vocês, recebe a mim. Quando você rejeita, ou quando você se levanta contra uma liderança que Deus constituiu, sabe o que é que você está dizendo para Deus? Eu não aceito a pessoa que você escolheu para me liderar. É uma forma de você dizer: você não sabe escolher a pessoa certa para ser meu líder. É isso que acontece quando você se levanta contra uma liderança constituída por Deus. E isso aqui é básico, gente. Não precisa ser doutor em teologia para saber disso, não. Quer ver um texto? Porque aqui é Moisés que está falando. Quer ver outro texto? Números capítulo 14. Números capítulo 14. Ah, pastor, então quer dizer que a gente tem que aceitar o líder, independente da falha que ele cometa? Pera lá. Uma coisa é a falha humana, é o aspecto às vezes emocional, a questão do temperamento, isso é natural. Se bem que você não vai abandonar o seu pai, porque seu pai tem um temperamento bruto, é teu pai, tu tem que amar, a gente não troca de pai, né? Mesma coisa é a mulher da gente: ah, porque minha mulher ronca, ah, porque meu marido... não, você casou com ele, você está debaixo de uma aliança. Agora, existem princípios. Por exemplo, se você está numa igreja, deixa eu ser bem franco aqui, porque se você vem de uma outra igreja e tem lá o seu líder, e você não gosta porque acha que o seu líder não fala um português tão bonito, ou acha que o teu líder não tem lá um curso de teologia como você gostaria, se ele é o líder que Deus colocou sobre você, ele pode falar para o mod, para o via, você tem que respeitá-lo, você tem que honrá-lo, você tem que amá-lo, porque Deus às vezes dá o que a gente precisa, mas dá na embalagem que a gente não quer. Só que não é a embalagem que vai te salvar, é o conteúdo que Deus colocou sobre você que vai testar o teu nível de obediência e submissão. Agora, ah, pastor, eu estou numa igreja lá que o líder, ele deixou a mulher por qualquer coisa, casou com outra novinha e continua sendo líder. Aí é quebra de princípio, porque a Bíblia diz que a gente não deve nem comer, porque isso é prostituição, isso é corromper a palavra. E a Bíblia diz que a gente não deve nem comer com alguém que se prostitui. Quem entendeu, diga amém. Agora, se você está numa igreja séria que te ensina a palavra, que te ensina o caminho do céu, ah, porque eu não gosto do jeito desse pastor, ah, porque... ah, querido, tu tem que crescer, tu tem que deixar a mamadeira, porque talvez o problema é que tu foi muito paparicado, muito chalerado. Agora o tempo da mamadeira passou, o tempo do tutano chegou. Ou tu cresce, ou tu vai morrer na tua infantilidade. É o problema do tempo de hoje.
É o tempo em que as pessoas procuram doutores segundo as suas próprias concupiscências. Ele quer, não, eu quero um líder que fale do jeito que eu gosto de ouvir. Não é assim que funciona, gente. Não é a gente que escolhe a família da gente. Se Jesus me salvou aqui, é que nem a comida da igreja, é que nem a comida do sacerdote. A igreja é chamada de sacerdócio real. Havia um tipo de sacrifício onde o sacerdote ele pegava um garfo de 3 dentes e ele não podia escolher o que estava no altar. Ele tinha que meter o garfo e o que viesse era a porção para alimentá-lo. Mesma coisa é a igreja, querido. Aqui a gente senta e a gente espera que o Espírito Santo sirva a gente. Não está gostando da comida? Fala com quem constituiu o líder sobre você. Porque as filhas de Zelofeade tinham um problema que não estava contemplado na lei. Elas poderiam ter buscado diretamente a Deus, sim ou não? Mas elas foram procurar quem? Moisés. Moisés é o seguinte: a gente tem herança, mas não tem homem na família, e a gente vai perder tudo, e como é? E Moisés tem razão, vou levar a causa delas ao Senhor. Deus não poderia ter falado diretamente com elas? Mas Deus falou com Moisés, porque através de Moisés, Deus abençoou elas e criou um precedente para abençoar outras pessoas na mesma situação. Mas teve que passar pela liderança, querido. Vamos para Números capítulo 14. Aqui, lembra que eu falei que Israel está ali no capítulo de Êxodo, capítulo 16, ali foi a murmuração por causa da falta de carne. Aqui em Números capítulo 14, eles tinham acabado de espiar a terra prometida e viram que a terra era tudo aquilo e ainda era mais além do que eles esperavam. Só que Moisés, antes de entrar na terra, ele manda chamar 12 espias. De cada tribo de Israel, ele diz: vem um principal, vocês vão espiar a terra por 40 dias. E eles espiam e voltam trazendo um cacho de uva que era tão farto que foi 2 homens para carregar. E eles começam a dar um relatório: rapaz, a terra é top, Moisés, mana, leite e mel, é maravilhosa e tal e tal. Só que tem uma coisa: os homens dessa terra, meu irmão, diante deles nós somos como gafanhotos, os cabas são gigantes, não dá não, não vai dar não. E eles começam a colocar dificuldade, começam a falar mal da terra, e daqui a pouco começam a contagiar o povo acerca da terra. Números capítulo 14, resultado disso, diz assim: então levantou-se toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel fizeram o quê? Gente, olha isso aqui. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala de prostituição, Paulo fala de idolatria, mas o pecado, escute isso, o pecado que arruinou aquela geração e que impediu eles de receberem a recompensa, ao contrário, que fez eles perderem tudo, foi o pecado que eles cometeram com a boca, foi a murmuração. Tu já parou para pensar? A mesma boca que clamou a Deus, dizendo: manda um libertador, tira a gente dessa opressão do Egito. Essa mesma boca que clamou e fez Deus agir, essas mesmas bocas foram as bocas que murmuraram contra os líderes que Deus levantou para libertá-los. E agora fizeram esse mesmo pecado da língua, fizeram que eles perdessem tudo. Eu já vi acontecer em alguns lugares, de alguém chegar. Meu primeiro pastor foi um homem que tinha, acho que mais de 80 anos, estava cansadinho. E eu via muita gente se aproveitando, porque ele estava cansadinho. E começavam a se formar os caciques dentro da igreja.
cada um que queria mandar mais do que o outro, e humilhar todo mundo, e manipular o velhinho. E eu lembro que eu escutava de vez em quando alguns dizendo assim: logo logo vem aí um pastor de Recife e vai botar as coisas nos eixos. Esses que mais falavam isso foram os que mais correram da parada, porque quem estava mais fora dos eixos eram os que falavam isso. É mais ou menos o que acontece com Israel. Eles clamam, eles pedem, quando Deus atende, eles mesmos se arruinam com a boca deles. Vamos ler? E todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor para essa terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Aí você veja a insatisfação deles contra Moisés e Arão. Qual é o pensamento seguinte? Levantemos um capitão. Qual é a ideia? A gente rejeita essa liderança aí e a gente levanta o líder que a gente quiser. A gente é que vai escolher quem vai ser o líder da gente, o capitão da gente. Foi isso que os israelitas fizeram. Agora, compare isso com Números, capítulo 14, versículos 26 ao 29. No mesmo capítulo aí, Números capítulo 14, versículos 26 ao 29. Quem está falando aqui é Deus. Veja o que ele diz: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra? Oxê, mas eles não estavam falando de Moisés e Arão? Mas a murmuração contra Moisés e Arão estava batendo em quem? Estava pegando em quem? Quando eles murmuravam contra Moisés e Arão, eles estavam atingindo quem? Quem é que responde aqui? É o próprio Deus. Veja o que ele diz no versículo 28. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. O pecado que fez aquela geração cair e perder tudo foi o pecado da murmuração. O que pouca gente sabe é que acha que eles achavam que estavam murmurando contra Moisés e Arão. Só que ao murmurarem contra Moisés e Arão, ao criticarem, ao exporem as suas insatisfações com Moisés e Arão, a murmuração deles estava tocando no Deus que constituiu Moisés e Arão. Porque Moisés já tinha dito: gente, eu e Arão, nós não somos nada não. Vocês estão pensando que quando vocês falam de nós, isso pega em nós? A gente sabe que a gente não é nada não. Gente, Moisés tinha tudo para dizer: vocês estão achando que eu queria estar aqui? É? Vocês estão achando que eu me preparei para... Eu não queria estar aqui não. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Lembra quando Moisés falou com Deus e disse: eu sou pesado de língua. Moisés realmente tinha um problema de dicção, né? Acreditava-se que ele era gago. E Deus sabia disso, mas olha o que Deus diz a Moisés. Deus diz assim: eu sei que Arão, teu irmão, ele fala muito bem. Aí Deus diz: ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo a Moisés? Em outras palavras, para facilitar: Moisés, eu sei que tu é gago, eu sei que tu tem dificuldade de se expressar, mas fala o seguinte: Arão, ele vai te representando diante de Faraó. Arão vai ser a tua boca. Agora tu, Moisés, tu vai no meu lugar, porque Arão vai ser a tua boca. Agora tu vai ser Deus, tu vai me representar lá. O véi, queimado do sol, gago, e que não estava nem um pouco a fim de voltar para lidar com aquele povo. Queria era cuidar das ovelhas do sogro dele, mas Deus não mandou, então eu vou porque Deus está me mandando. Então
Quando o povo reclamava contra Moisés, tu acha que essa murmuração estava atingindo Moisés? Tá não, querido. Essa murmuração atinge quem constituiu Moisés, quem levantou Moisés. Sabe qual foi o problema que fez aquele povo perder tudo? Não honraram os líderes que Deus colocou, nem Moisés, nem Arão. Em contraparte, está terminando o tempo, mas para concluir, para a gente terminar hoje, em contraparte, eu disse a você que foram 12 espias, 10 ficaram contra Moisés, murmurando contra Moisés e inflamando o povo contra Moisés. 2 deles, Josué e Calebe, se colocaram ao lado de Moisés. Se fosse hoje, Josué e Calebe seriam aqueles crentes que são taxados como os bajuladores do pastor, né? O chaleira do pastor. Não te preocupa com que alguém diga de você, não. Honre seu pastor, honre o líder, honre o presbítero da congregação, honre o seu dirigente, honre a sua dirigente de círculo de oração. Gente, a gente está vivendo um tempo tão maligno, tão terrível, que se tiver uma dirigente de círculo de oração dando uma palavra, ou se tiver uma maestrina, e uma das componentes perceber que ela está falando e a boca está meio seca, se tiver uma que diga assim, eu vou ali pegar uma água, e ela vai, você pode observar, se tiver uma componente que ela vai lá levar uma água lá para líder, fica um monte olhando assim como quem diz, ai, a mostrada, ó, tá lá paparicando. Não te preocupa com isso não, honra teu líder, porque fazendo assim, você está honrando o Deus que levantou ele sobre você. Porque a gente tem aqui dirigente de campanha, dirigente de círculo de oração, dirigente de congregação. Eu tenho homens de Deus aqui que têm responsabilidade, são professores, têm filhos, deixam de estar com a família, deixam de estar preparando aula, deixam de estar num lazer, se divertindo. Eu tenho um dirigente de círculo de oração aqui que tem condição, podia viver viajando, mas está lá, abre mão às vezes do seu descanso para estar cuidando de gente, está lá orando por você, e às vezes você está lá trabalhando contra, criticando, reclamando. Pare com isso, acabe com essa história de emprestar sua boca a Satanás e use sua boca para abençoar quem Deus colocou sobre você. Aí depois, eu não sei por que eu não vejo milagre. Como o problema é porque como é que Deus vai fazer milagre no meio de um povo que não sabe o princípio básico, que é honrar as pessoas que Ele envia para cuidar de nós. Tá ruim para dar glória, mas vai recebendo assim mesmo. Sabe o que foi que Josué e Calebe assumiram ali? O risco de morrer. Que Josué e Calebe, quando viram a murmuração, rasgaram as vestes e disseram, não gente, não é assim não. Se Deus se agradar de nós, vai dar certo. E não quiseram saber. Vamos meter pedra neles, vamos matar. E Josué e Calebe iam perder a vida, porque se colocaram ao lado do líder. Gente, tem um espírito maligno hoje se levantando no meio do povo de Deus. Quando um crente se dispõe para ajudar o líder, fica um grupo dizendo, quero ver quando ele fosse embora. Quando ele fosse embora a gente vai te detonar. O sangue de Jesus tem poder, não deixe de honrar o seu líder por causa disso não. Que é Deus quem compra a tua briga. Deus diz, eu honro aqueles que me honram, eu honro. E Deus honra. Deus honra. Essa semana passada, tive uma experiência linda. Fiz um dos casamentos mais lindos que eu já fiz na minha vida. Eu gosto de fazer casamento, eu gosto, é uma coisa que me realiza. Para mim, não é eu tenho prazer de fazer casamento. Mas tem casamento que a gente faz que a gente sente uma graça diferente. E quando você vai procurar saber por que Deus
está honrando aquela cerimônia de uma forma tão especial. Aí você vai ver a história. A menina conheceu o rapaz com 14 anos de idade, se apaixonaram, chegou em casa: mãe, vou namorar com fulano. A mãe: não, você tem 14 anos, você não tem idade para namorar, acaba isso agora. Eles, por obediência e respeito aos pais, acabaram o relacionamento. Continuaram se gostando. Passaram 4 anos como irmãos da igreja, de banco, com o mesmo sentimento, mas sem desrespeitar a liderança da igreja, sem desrespeitar os pais. Esperaram 4 anos. Quando ela fez 18 anos, a mãe liberou ela namorar. Ela namorou, honrou os pais, e ambos foram honrados diante da congregação, diante do povo e diante das famílias, porque Deus honra quem honra Ele. Josué e Caleb, a gente morre, mas a gente não abre mão do princípio. Toda aquela geração morreu, com exceção de Josué e Caleb. Caleb tinha 40 anos quando isso aconteceu. Só que o juízo de Deus disse que eles tinham que peregrinar 40 anos no deserto. Foi o juízo para Deus matar toda aquela geração de murmuradores. Esse é o problema, gente. Tem gente que acha que o que reprova ele é só pecado grave: prostituição, adultério, roubo, escândalos. Murmuração leva para o inferno, do mesmo jeito que tudo isso. O que aconteceu? 40 anos se passaram, toda aquela geração morreu. O pessoal que tinha 20 anos para cima morreu tudinho no deserto. Só os pirralhinhos que cresceram, desenvolveram nesses 40 anos é que entraram na terra. Eles entram na terra depois de 40 anos, só que tem mais 5 anos de conquistas militares. Aí quando você vai, não vou citar assim para a gente ganhar tempo, quando chega em Josué capítulo 14, aí está lá Caleb. Veja como Deus honra quem honra Ele. Quem se colocou ao lado de Moisés? Josué e Caleb. Qual é o futuro deles? Todos morreram. Josué se torna o líder máximo da nação, o sucessor de Moisés. Caleb chega agora para Josué dizendo: Josué, tu lembra da palavra que Moisés disse ao meu respeito e ao teu respeito? Eu tinha 40 anos naquele tempo, eu agora estou com 85. Vê a lógica. Alguém poderia dizer: valeu a pena? Tu tinha 40 anos quando ia receber a promessa, a terra prometida. Agora tu vai receber tua herança com 85 anos por causa da rebelião daquele povo que murmurou contra Moisés. Mas Deus honra quem honra Ele. Sabe o que é que Caleb diz? Eu estou com 85 anos. Eu estou com o mesmo vigor, a mesma disposição. Sabe o que é que Caleb está me dizendo? Caleb está me dizendo o seguinte: Deus me preservou minha saúde. Sabe por quê? Porque Deus vai me fazer desfrutar totalmente do que Ele reservou para mim, porque quem honra a Deus é honrado por Ele. Quando Josué e Caleb se colocam ao lado de Moisés, eles estão se colocando ao lado de Deus. E a Bíblia diz: foi Caleb que deu para a filha dele terras com fontes superiores e inferiores, porque Deus disse que a bênção de Caleb não era só para ele, era para ele e para a descendência dele perpetuamente. Vou ter que correr aqui. Sabe qual é o nome de um dos territórios que Caleb recebeu como recompensa? Hebrom. Hebrom era uma metrópole, era uma cidade constituída por 4 outras cidades, era uma chamada Tetrápolis. A palavra Hebrom significa aliança, pacto. O termo árabe, que é uma das cidades mais antigas do mundo, e o termo árabe para Hebrom é El Halil, quer dizer o amigo de Deus, porque a aliança é para quem é amigo de Deus, para quem se coloca ao lado de quem honra a Deus. E sabe o que é curioso? Se você vai a Israel, Hebrom está lá até hoje, ao lado de Jericó, como as cidades mais antigas do mundo. Sabe quando Deus permite que mais de 4.000 anos depois Hebrom continue lá existindo? É uma forma de Deus dizer: a existência de Hebrom
é uma demonstração de como eu honro aqueles que são fiéis a mim. Ah, pastor, o senhor falou do Antigo Testamento. 3 minutinhos a gente termina. O senhor falou do Antigo Testamento. O que é que a Bíblia fala no Novo Testamento sobre honrar os líderes? Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem, presidir e exercer liderança sobre vós no Senhor e vos admoestam, orientam, conduzem, que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Se você ler ainda 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18. Diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Você sabe que pouca gente sabe disso. Nesse texto aqui, Paulo está falando da política salarial daqueles que serviam a igreja em tempo integral. Se você pega uma versão atualizada, esse texto que traduz, os presbíteros que presidem, eram aqueles que viviam da obra, viviam de tempo integral na obra, deveriam ser dignos de duplicada honra. Você prestar atenção, numa versão atual está falando de duplos honorários. Era a forma que Paulo ensinava os crentes a reconhecerem o trabalho daqueles que serviam a igreja em tempo integral. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, você pega qualquer versão atualizada e verifica isso. Pastor, então a gente aprendeu sobre honrar os pais, honrar os filhos, honrar a esposa, honrar quem está no nosso nível, honrar os nossos líderes e honrar a Deus. Ah, pastor, honrar a Deus é mais fácil. Eu até entendo que talvez honrar a esposa não é tão fácil, porque ela pode estar na TPM. Eu até entendo que às vezes não é tão fácil honrar o marido, porque ele não é crente, ou ele é meio carnal. Eu até entendo que às vezes não é tão fácil honrar o líder, honrar o pastor, porque eu não gosto muito do temperamento do pastor, eu não gosto muito da forma de ser do pastor. Eu entendo que às vezes não é tão fácil honrar o patrão. Tudo isso é princípio de honra. A Bíblia manda a gente honrar o patrão da gente, para quem trabalha, para quem tem patrão. A Bíblia diz que a gente tem que fazer para o patrão da gente, cumprir ordem, como se a gente estivesse fazendo para Deus. Então, esse princípio de honra, ele está em todas as áreas. E a recompensa vem a partir dessa honra. Mas honrar a Deus, pastor, honrar a Deus não é difícil, como honrar o líder. Você que pensa. A gente está vivendo um tempo que nem Deus os crentes estão querendo honrar mais. Não, pastor, mas não pode. Como é que eu sou crente? Se eu sou crente, pastor, é porque eu honro a Deus. Eu queria ler um texto aqui, é o último texto da noite que eu vou ler. Eu queria ler um texto aqui, está em Marcos capítulo 14, é o último texto da noite, e eu vou falar sobre ele. Você me permite mais 5 minutinhos e eu termino esse assunto hoje em nome de Jesus, diga amém. Então vamos ler bem rapidinho, Marcos capítulo 14. Os adolescentes dizem amém também. Misericórdia. Tem cantina hoje aí, filho? Tem? Pronto, tem cantina hoje, vocês dizem amém? Eu estou acabado mesmo, viu? E honrar a Deus, pastor, será que a gente honra a Deus? Vamos olhar isso aqui, Marcos capítulo 14, versículo 3. Estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço,
Quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela me fez boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Versículo 9, esse texto é extraordinário. Jesus diz assim: em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. A mulher que ungiu Jesus foi Maria de Betânia, a irmã de Lázaro. Sabe que Maria, com essa ação, não apenas com essa ação é o último encontro que ela tem com Jesus registrado nos evangelhos. No último encontro que ela tem com Jesus, ela faz algo extraordinário. Quanto é que está uma diária de trabalhador hoje? Cadê Flávio? Não está aí não, né? Quanto é que está? 100, 120 na construção civil? Mais ou menos isso, né? 140, dependendo da... 300 dinheiros, segundo os estudiosos, equivalia a... Com essa variação do valor de um dia de trabalho, se fosse em tempos modernos hoje, coloque algo em torno de 15 mil reais. 15 mil reais. Essa mulher pega um frasco com um unguento no valor de 15 mil reais para quebrar e derramar sobre a cabeça de Jesus, no último encontro que ela tem com ele. Judas começa a reclamar, dizendo: podia evitar-se esse desperdício, tem para que isso? Tem para que esse exagero todo? Ela está fazendo para quem? Para quem? Jesus merece o melhor da gente, sim ou não? A gente diz sim quando a gente está falando dela. Agora, quando aparece um crente querendo fazer o melhor para Jesus, você está pensando... Gente, tem muita gente que ama sentar nesses bancos, mas você está pensando que é todo mundo? Sempre vai aparecer um hipócrita, um Judas da vida, dizendo: eu acho um exagero, não tem necessidade disso, não precisa disso. Judas foi criticar a mulher porque ela estava despejando sobre Jesus algo que hoje seria em torno de 15 mil reais só para derramar perfume em Jesus. O discurso de Judas até parece um discurso bonito de quem se preocupa com os pobres, mas é hipócrita, porque o problema de Judas é porque ele se incomoda com quem quer dar o melhor para Jesus, porque ele não tem coragem de fazer. Jesus diz: deixe ela, por que está incomodando ela? Ela está fazendo para mim, ela está me honrando. Quem concorda que essa mulher está honrando Jesus? Quem acha que o exemplo... Gente, sabe o que é que a gente aprende com Maria? Maria dá uma pisa na gente, Maria de Betânia. Sabe por quê? Porque nós estamos... Eu estou muito preocupado com isso. Nós estamos vivendo uma cultura de honrarmos a Deus só em ocasiões especiais. Você já imaginou? Você, mãe, teu filho não fala contigo, não te dá um abraço, não te dá um cheiro, não te dá um presente, não diz que te ama, tá nem aí para você. Aí chega no dia das mães: ô mamãezinha querida, mãezinha do meu coração. Como é que você vai ver um negócio desse? Isso vai tocar teu coração? Imagina um marido que te trata mal, não faz um carinho, não te faz um elogio, não te dá um abraço, não passa um tempo junto contigo, um tempo de qualidade. Vamos ali passear, vamos ali tomar um sorvete, fica aqui só comigo aqui conversando e tal. Nunca.
Mas aí quando chega no dia do seminário de casais ou de família, aí vai fazer uma declaração de amor, né? Aí tu vai olhar assim como quem diz, eu te conheço, terra seca. É assim ou não é? Agora imagine Deus, imagine Jesus olhando para alguns crentes. Ele não pisa no ensaio, ele não vem um dia para uma consagração. Tem aquelas que não pisa num dia de círculo de oração, na oração da manhã, não vem para uma consagração, não faz uma visita, mas aí está chegando o dia da festa. E no dia da festa eu quero estar com a minha farda, eu quero estar com o meu marido, eu quero tirar foto, postar, para todo mundo ver que eu sou uma pessoa envolvida com a igreja. Isso é hipocrisia, porque relacionamento com Deus é no dia a dia. A gente honra a Deus é no dia a dia, não é só no dia da festa, para tirar foto aqui não. Deus quer que a gente dê o nosso melhor, é todo dia. Eu fico às vezes envenenado, gente, porque às vezes fica um bando de líder frouxo. Ai, pastor, é porque eu vou deixar o bichinho formar, eu vou deixar a bichinha formar, porque senão ela vai se entristecer. Acaba com isso, rapaz. Tem que ensinar esse povo a ter compromisso, a dar o melhor para Deus. Deus não merece migalha da gente, não. Já viu, tem gente que é assim, não, o ano todo ele não aparece na mocidade, não vai num ensaio, não chega numa consagração, mas aí está chegando o dia da festa, aí ele aparece e começa a dar pitaco. Ah, eu não concordo com essa farda, ah, eu não gosto disso. Papai, quem é você? Se brincar, até Jesus está já perguntando, eu te conheço. Mas sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? É a cultura do evento. E eu não estou falando aqui só a nível de grupos, de comissões, eu estou falando a nível geral. A gente tem que parar com isso de achar que o nosso resultado, ou o nível de compromisso que eu tenho com Deus, vai ser medido. Ah, vamos fazer uma desk. E aí vem meio mundo de gente, e aí Jesus batiza um monte, sim, tudo bem, mas aí quando é uma desk que acaba, e o dia a dia? Que eu vejo crente que no dia do congresso está uma desk que chora, pula, rodopia, só falta voar, mas quando volta para a rotina natural da igreja, derrama uma lágrima. Olha para Maria de Betânia, gente. Maria de Betânia, ela não olha assim, eita, daqui a 6 dias, ela nem sabia disso. Mas Maria não é aquela pessoa que diz, daqui a 6 dias ele vai ser crucificado, então eu vou dar o meu melhor agora. Não, querido. Maria de Betânia, aonde Jesus está, ela está honrando ele. Jesus vai na casa dela, Marta corre para a cozinha, Maria vai para os pés de Jesus. Eu quero estar aqui com ele. Jesus vai a Betânia ressuscitar Lázaro. Fechei a Bíblia, está acabando mesmo. Jesus vai a Betânia ressuscitar Lázaro. Maria está triste. Mas quando Maria vai ao encontro de Jesus, é totalmente diferente de Marta. Marta vai para questionar. Maria vai para adorar. Ela se joga nos pés de Jesus e diz, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 6 dias antes de enfrentar a cruz, Jesus diz assim, eu vou na casa de Maria, que era a casa na verdade de Simão o leproso, provavelmente era o marido de Marta, mas eu vou lá visitar aquela família, porque lá tem gente que me honra. Tem gente que me honra independente do que eu vou fazer. Porque tu vai ver Maria nos pés de Jesus, não é para receber milagre, é porque ela ama estar nos pés de Jesus. Oh, glória a Deus.
Não é pelo que Ele pode fazer, é por aquilo que Ele é para mim. É o que Ele fez na minha vida, é o que Ele fez na minha família, é quem eu era. Olha onde eu estou, olha quem eu sou, olha quem foi que fez o que fez na minha vida, foi Ele. É por isso que o máximo que eu fizer para Ele é pouco, não paga o que Ele fez por mim. Era lá, Maria está lá, eu já vou terminar. A Maria está lá na casa e ela olha. Lázaro está aqui sentado na mesa. Meu irmão não era nem para estar aqui. Meu irmão era para estar apodrecendo dentro de um sepulcro. Mas ele veio. Eu nem achava que ele vinha mais, mas ele veio. Olha meu irmão aqui vivo, olha minha família aqui com história nova, feliz. Olha ele sentado na mesa da minha família, só porque ele ama a gente. 300 denários, 15 mil reais, para derramar perfume nele, é pouco. Diante do que ele fez por mim, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou esperar o dia da festa, não, vou nada. Eu não vou esperar a festa da campanha, eu não vou esperar a festa das crianças, eu não vou esperar a festa dos adolescentes, eu não vou esperar a festa do círculo de oração. Eu vou estar nos pés dele, é porque eu sirvo a ele por quem ele é para mim. Oh, queridos, vem aqui, irmão Ailton, cantar aquele hino, eu já vou terminar. Enquanto ele se aproxima, escute isso aqui. João, o evangelista, quem fala desse acontecimento, desse jantar, é Mateus, Marcos e João. João só registrou alguns milagres. Olhe para mim, isso aqui você não pode perder. João só registrou 7 milagres de Jesus. E disse, o que ele fez, o que ele realizou, nem todos os livros do mundo caberiam, mas eu registrei só esses para demonstrar que ele é o Filho de Deus. Então João teve que selecionar o que ia deixar registrado acerca de Jesus. João deixou de registrar muitos milagres, mas quando fala do jantar em Betânia, João olha, isso aqui eu não posso deixar de registrar, porque Maria honrou a Jesus, mesmo recebendo crítica, mesmo ouvindo murmuração, mas ela não estava nem aí. Ela pegou o que para nós seria 15 mil reais, eu vou pagar num perfume mais caro que eu puder, daqueles que só vendem em Dubai, eu vou derramar na cabeça dele, e vai derramar da cabeça aos pés, e para ele não escorregar no chão, eu vou enxugar os pés dele com os meus cabelos. Oh, glória a Deus. Vamos adorar. Eu termino com isso. Jesus disse: em todo lugar do mundo aonde esse evangelho for pregado, em outras palavras, daqui a mais de 2000 anos, lá numa cidade chamada Santa Cruz do Capibaribe, tem um buchudo que eu vou levantar como pastor lá, e eu vou levantar ele, e ele vai ensinar a minha igreja sobre princípio de honra, e naquela noite, ele vai contar o que Maria, o que essa mulher fez aqui, porque aonde esse evangelho chegar, isso vai ser contado para a memória dela. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu honro quem me honra. Se você honra seu pai, Deus vai lhe honrar. Se você honra seu patrão, Deus vai lhe honrar. Se você honra seu cônjuge, Deus vai lhe honrar. Se você honra seu líder, seu pastor, Deus vai lhe honrar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas não tem como dar errado, porque Deus honra quem observa os princípios de honra.